Fala galera, aqui para falar do segundo episódio de Dragon Ball Daima, um episódio muito bom, mostrou as consequências do desejo do Rei Goma de transformar os Guerreiros Z em crianças. Mas antes de falar do episódio, vamos falar da abertura do anime que lançou nesse segundo episódio. E rapaz, que abertura boa, gostei muito da música. E a abertura mostra exatamente o que vai acontecer no anime. E foi exatamente o que eu falei no vídeo passado. Que vai ser o Goku e seus amigos enfrentando aqueles 3 guardiões e indo atrás das 3 esferas do dragão do reino dos demônios. Falando dos 3 guardiões, de ver um pouco mais do seu design. Um parece ser mais do estilo de fogo, outro parece mais do tipo de água, enquanto o outro do tipo de terra. Não só isso, como a abertura revela que a Bulma, o Vegeta e o Piccolo também estarão no mundo dos demônios, porque pelos trailers e tudo mais, parecia que era só o Goku e o Shin, enquanto os outros estariam no mundo real. Mas chega de falar da abertura e vamos pro episódio. E o episódio já começa com o GOAT do episódio, que é o Shenlong. O Shenlong, após realizar o desejo do Rei Goma, ele se despede, porém o Rei Goma ele contesta porque ele era para ele ter 3 desejos, como ele viu no vídeo. Porém, o Shenlong ele manda pérola falando que só clientes fiéis conseguem 3 desejos, enquanto clientes estranhos, desconhecidos, como o Goma, recebem só um desejo. Do nada, o Shenlong mandou o de verdade eu sei quem são, nada parcial. Shenlong, né? O cara tem os seus preferidos. Não, rapaz, esse aqui foi uma das maiores pérolas de Dragon Ball que eu vi. O Shenlong realmente tem os seus preferidos. E o pior é que até faz sentido um pouco isso, porque no Dragon Ball Super, Broly, a Shilai, quando pediu pro Shenlong mandar o Broly de volta pro planeta dele, assim que ele realizou, ele vai embora. Então, tipo, ela era nova, realizou o desejo dele e foi embora. Então, né, era pra ser 3 desejos, não 1. Então até que fez sentido isso. E após ser tapeado pelo dragão, o Rei Goma, ele sequestra o Dendê, porque sem ele as esferas são inúteis. E nisso a gente vê o seu Popo, uma bonitinha, bem criancinha com chifres, tentando proteger, mas não adianta de nada. E o Dendê com a cara de paisagem, como se nada tivesse acontecendo. Bem engraçado essa cena. E nisso a gente volta pro núcleo do Goku e a reação da galera quando virou criança. Eles meio que se assustam. Alguns não se reconhecem Goku, e os dois não reconheceram o Mr. Satan, nem reconheceram o Mestre Kami. Alguns entraram em pânico, como o Kuririn, porque o Kuririn já era pequeno. Aí ele volta a ter criança e ficou mais pequeno ainda, mais baixinho ainda. Então ele entra em pânico por causa disso. A Bulma e a Titi, elas gostam, porque elas estão mais jovens, com a pele mais lisinha, né? Se preocupando muito com a aparência delas. E não só isso, como também o Mestre Kami gostou também de ficar jovem, porque ele era muito velho. Ele, se não me engano, ele tinha 130 anos. Ele tem mais de 100 anos, o Mestre Kami. Eu não sei exatamente o tempo exato disso, mas tem mais de 100 anos. Então ele voltando à sua idade criança, né, no auge, né, mas criança, ele queria fazer várias coisas. Foi bem legal essa interação do Mestre Kami criança. E nisso, o Piccolo, ele tem a ideia de ir lá ver o Dendê, porque ele acha que o Shenlong tem alguma coisa a ver com isso. E o Kibito leva eles usando teleporte, já que o Goku e os outros não conseguem voar direito. E chegando lá, o seu Popo, ele dá uma resumida do que aconteceu lá, e o Kaioshin fica assustado por descobrir que o Rei Goma e o Deguesso tá fazendo parte disso, o seu irmão mais novo, né, o Deguesso. E descobrimos uma coisa bem interessante, de que o Kaioshin, ele era originalmente do reino dos demônios. Ele foi trazido criança através de uma nave essa que vai ser usada para eles voltarem pro mundo dos demônios. Então é algo bem interessante, já que a gente não sabia disso. E isso é curioso porque tu pensa, será que todos os Kaioshins existentes, que estavam no planeta dos Kaioshin, eles são do reino dos demônios? Será que tem tipo um processo seletivo de quem vai ser o novo Kaioshin e eles levam para lá? Será então que é meio que algo hierárquico? Será que quem nasceu primeiro, o filho mais velho? Ou então é o escolhido esse é o novo Kaioshin, então ele é levado até o mundo exterior. Então, tipo, tem muitas perguntas que com essa revelação pode acontecer. Eu não acho que o anime deva aprofundar muito nisso. Ele deve fazer uma menção, né, com o Deguesso e o Kaioshin se encontrarem e discutirem, deve ter uma menção sobre isso, mas eu não acho que eles vão se aprofundar tanto, mas seria bem interessante. Não só isso, como no episódio passado ficou o questionamento se todo mundo que tinha orelha pontuda fazia parte do mundo dos demônios, mas aqui o Kaioshin falou que não é todo mundo que faz parte, mas a maioria sim faz parte. Então meio que a minha teoria de que os Yardrats, eles são originalmente do mundo dos demônios, ainda tá viva, ainda é possível. E nisso, o Sr. Popo, ele fala que tinha um Namekusei-jin com eles, que é o Neva,
Neva, e o Piccolo já se assusta, porque ele já leu sobre o Neva, não que ele leu o Piccolo em si, sim o Nail, que é que é aquele Namekusei que o Piccolo se fundiu na Mech, ele tem a memória do Nail, então ele meio que se lembra disso. Ele já leu sobre o Nail, que ele é um demônio, ele é um Namekusei e ficou, e quando os outros Namekusei fugiram, ele ficou no mundo dos demônios para cuidar das Dragon Balls que estão lá, e que ele é um Namekusei bem poderoso. E o Piccolo fala que os Namekusei saíram do mundo dos demônios porque eles não gostavam de receber ordens, então eles preferiram fugir de lá pra assim viver no mundo exterior lá no planeta Namekusei. Isso é bem interessante. E nisso, os três personagens, tanto Goku, Vegeta e Piccolo, eles têm bastante dificuldade de se adaptar aos seus corpos novos, eles não conseguem voar direito, nem consegue lutar direito. O Goku não tem a proporção exata quando você tá uma pilastra, então tipo, ele erra toda hora. Enquanto o Piccolo tenta voar e não consegue, ele tá de cara numa árvore, então tipo, eles estão com bastante dificuldade para fazer coisas básicas com esses novos corpos. Então o Goku teve uma ideia de ir atrás do seu bastão mágico, que está lá no Mestre Karin. E assim que o Goku chega no Mestre Karin, o Mestre Karin já fala que tá com o Mestre Kami, que não tá com ele. E eu achei engraçada essa cena, porque o Goku, ele olha pro Mestre Karin e, tipo, fala que nem perguntou se porque ele tá criança, nem o Mestre Karin nem deu nem reação de curioso, porque eles são criança. Ele quase mandou eu tô cagando pra isso. Então, tipo, ele já fala que tá com o Mestre Kami e tudo mais, nem ligando porque o Goku tá criança. E essa comédia do Daima, eu tô achando uma das melhores coisas que tem. Lembra muito da comédia do Dragon Ball clássico. Dá muito legal essa comédia, é um dos pontos altos do anime. E nisso, o Goku ele vai até o Mestre Kami pegar o bastão mágico. E a gente vê que o Mestre Kami usava o bastão mágico como um varal. E eu acho muito legal que desde o clássico, o Mestre Kami ele pega esses itens místicos, como Nuvem Voadora, bastão mágico, até um leque de penas que ele tinha lá do clássico, que era para apagar o castelo do rei, o Telo. Ele usava só com coisas materiais, como objetos de casa. Isso me perdia, então eu jogava em qualquer lugar. Acho bem legal isso, essa meio que não se importando com esses itens. Então o Goku ele chega de novo no templo do Kami-sama, já com bastão, e é bem nostálgico ver ele usando bastão mágico, porque, né, faz muito tempo que ele não usa. Acho que desde o penúltimo torneio, assim que ele voltou pro último torneio, que ele lutou contra o Piccolo, ele não usava mais, se não me engano. Então quando ele usou contra o Rei Piccolo, o Daimao, então faz muito tempo que ele não usa o bastão mágico. Na verdade, não usa o bastão mágico desde que foi treinar com o Kami-sama. Então foi na mesma época do Piccolo Daimao. Então faz muito tempo, é muito nostálgico ver isso. E ele consegue lutar agora mais tranquilamente, porque é um item que ele já usava, então ele tem uma experiência e ajuda com esse negócio de proporção, porque o bastão estica, muda de tamanho e tudo mais. E o episódio termina com o Glório ele aparecendo lá no templo sagrado e pedindo para que o Goku vá até ele, vai junto com ele até o reino dos demônios, para assim derrotar o Rei Goma a pedido do terceiro rei dos reinos dos demônios. E eu achei bem interessante isso, porque eu achei que o Glório ia sozinho, achei que era uma missão dele solo, mas não, ele foi mandado por lá pelo rei do terceiro mundo para contratar o Goku para conseguir derrotar o Rei Goma. E esse terceiro rei, ele talvez possa ter já aparecido na abertura, porque na abertura aparece o rei, em uma cena da abertura, aparece o Rei Goma, o Degesso e a irmã do Kaioshin, o Daburá atrás e um outro personagem que é igual ao Daburá, da mesma raça do Daburá. E então, esse terceiro personagem pode talvez ser o rei do terceiro mundo, talvez o irmão do Daburá, ou então meio que o pai que tá vivo ainda do Daburá, pode ser algum desses dois, ou então um personagem completamente novo. E nisso a gente vê o Goku e o Kaioshin entrando na nave junto do Glório, e isso meio que explica o porquê no trailer e nos outros coisas que mostrou do Daima, tava só os dois, o Goku e o Kaioshin, porque os outros vão só depois da nave antiga do Kaioshin, que está sendo consertada pela Bulma. Então eu acho que no começo você só entre os dois personagens, né, o Glório, o Kaioshin, o Goku. E depois que vai aparecer o Piccolo, Bulma e o Vegeta. E o próximo episódio promete, porque vai mostrar mais da ambientação do Reino dos Demônios, vai mostrar mais raças do Reino dos Demônios também. Então eu tô ansioso, velho. Esse começo de história tá bem interessante. Mas eu quero de vocês, o que acharam desse segundo episódio de Dragon Ball Daima? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando aqui. Não esqueça de deixar o seu gostei, que é importante. Se inscrever no canal, se vai estar ajudando. E ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.